Olá, alunos! Neste vídeo eu vou apresentar a vocês o fenômeno conhecido como Renascimento Cultural. Ocorrido entre os séculos XIV e XVI, o Renascimento é um momento de intensas transformações no campo do pensamento como um todo. Filosofia, ciência, arte, toda a cultura se transforma nesta que é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Agora, esse é o tipo de tema que dispensa apresentações, né? Quem é que nunca ouviu falar das esculturas, da pintura, das invenções de figuras como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello e o mestre Galileu Galilei? Agora, sobre estes gênios todos e este momento de efervescência cultural, é muito importante que o aluno perceba que estas coisas não caem do céu. Entender o Renascimento é entender um fenômeno cultural intimamente associado a um contexto. E que contexto é esse? O Renascimento faz parte de um longo e lento processo de transformações, de transição, entre a chamada Idade Média e Idade Moderna. Nesse momento é possível afirmar o pensamento, arte, cultura, ciência, se transforma radicalmente e já é possível perceber isso lá na Baixa Idade Média, a partir do século XII. Assim sendo, é o Renascimento um fenômeno de longa duração. É possível, inclusive, perceber com clareza as raízes medievais desse Renascimento, observando o trabalho de alguns grandes nomes, como o monge franciscano Roger Bacon, que em pleno século XIII produz estudos de física e ótica, né? Como é o caso de Giotto, pintor italiano, que também no século XIII já expressa, já manifesta em sua pintura a preocupação com a perspectiva, com o sentimento de profundidade, como é possível perceber, obviamente, no trabalho do famoso Dante Alighieri, considerado o pai do Renascimento, o autor da Divina Comédia. E, assim como conclusão, o aluno percebe que estamos falando de um fenômeno de, repito, longa duração, ao ponto de, atualmente, alguns historiadores questionarem o conceito de renascimento, porque o termo dá a impressão de que a cultura e o pensamento estariam mortos antes do século XIV, XV e XVI, o que a gente acabou de perceber não é verdade, né? O termo renascimento é criado pelos artistas do século XVI, mas hoje a grande maioria dos historiadores encara o fenômeno como um fenômeno muito mais de transição e lenta transformação do que ressurreição de um pensamento morto. Agora, é importante que o aluno perceba que ele só vai entender estas importantes e radicais transformações no campo do pensamento se ele for capaz de associá-las a outras transformações ocorrendo no mesmo momento, na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Por exemplo, as transformações econômicas e, por exemplo, as transformações sociais. No campo econômico, esse é o momento de desenvolvimento das atividades comerciais entre a Europa e o Oriente. O fenômeno está associado às cruzadas, à reabertura do mar Mediterrâneo, ainda na Baixa Idade Média, e tem por impacto social o crescimento das cidades associadas a essa atividade comercial, principalmente no norte da Europa e na região da Itália, próxima do Mediterrâneo, e, obviamente, o enriquecimento e a ascensão dos comerciantes, mercadores e artesãos que denominamos a burguesia. Esse é o cenário, podemos afirmar assim, econômico e social do Renascimento. E por quê? Porque com o desenvolvimento das rotas de comércio, é importante perceber, não só produtos estão sendo trocados com o Oriente, mas há também um intercâmbio cultural acontecendo. A Europa passa a receber influência do mundo oriental, principalmente influência de Bizâncio, da onde vêm tecnologias, da onde vêm estilos artísticos, da onde vêm, inclusive, artistas
e mestres das mais diversas categorias. Esta intensa atividade comercial gera também os recursos que a burguesia vai usar para patrocinar a produção científica e artística, fenômeno tradicionalmente denominado mecenato. A burguesia, obviamente, ao fazê-lo, tem interesse no campo científico, por exemplo. É importante lembrar que ciências como astronomia e cartografia estão associadas ao comércio, né, ao conjunto de atividades mercantis. Já no caso da arte, vale lembrar que a burguesia, ao patrocinar artistas, busca reconhecimento social, busca status e imita uma prática tradicionalmente realizada pelo clero e pela nobreza na Idade Média. Por fim, perceba que estas cidades burguesas são um novo espaço social e, principalmente, espaço de desenvolvimento de um novo conjunto de valores, visões de mundo, muito mais próximas do universo dos negócios e da razão. As ideias burguesas estarão também por trás do fenômeno renascentista. Fechando e resumindo, então, deve o aluno perceber o Renascimento como uma transformação de longa duração no campo do pensamento, associada ao desenvolvimento das cidades, associada ao desenvolvimento do comércio, associada ao mecenato burguês e aos valores deste novo grupo social. E com tudo isso na cabeça, você faz o próximo exercício e segue para o próximo vídeo.